Daqui a 2 domingos eu vou terminar o capítulo 13 de Atos. Esse ano nós começamos a exposição de Atos 1 e vamos, daqui 2 domingos, terminar a exposição de Atos capítulo 13. E aí vamos parar durante o mês de julho, e mês de agosto nós teremos um mês de festa com convidados especiais. Então nós voltaremos provavelmente lá em setembro, certo? Então nós vamos descansar um pouquinho, vou terminar o capítulo 13 daqui 2 semanas. E então a gente volta em setembro, se Deus assim permitir. Mas nós vamos ler Êxodo 35, a partir do versículo de número 30. Êxodo 35, a partir do versículo de número 30. Assim diz a santa palavra de Deus. Lembre de colocar o celular no modo avião, para que nada te atrapalhe de ouvir Jesus falar na pregação. Diz assim o texto: Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata, em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra a elaborar desenhos. Todos comigo, versículo 1 do capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência, para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Oremos. Pai, toda a glória seja dada ao teu nome, e ao nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, te agradecemos porque se aqui estamos foi porque tu nos amaste, tu nos redimiste na pessoa bendita de Jesus. Ó Deus, e nós entendemos que a partir do momento em que o Senhor nos fez filhos teus no amado, nós deixamos de pertencer a nós mesmos. De fato, nós nunca nos pertencemos, mas nós abandonamos a ilusão de que nos pertencíamos, porque nós somos de Cristo Jesus. Ele nos comprou com o seu sangue no Calvário, e nós vivemos para Ele, para a glória do seu santo nome. Muito obrigado por tão grande salvação. Muito obrigado por tão maravilhoso amor. Agora, Deus, que lemos a tua palavra, vemos que além de nos salvar de graça, o Senhor sempre nos chama para que nos envolvamos com a tua obra. Ó Deus, fala ao coração da tua igreja nessa noite. Ó Deus, que cada um entenda que o Senhor nos chamou não para construir o tabernáculo do deserto, mas, ó Deus, ó Pai, para edificar o corpo de Cristo, o tabernáculo de Deus, a igreja de Deus na terra, por meio da pregação do Evangelho, até que o Senhor venha. Senhor, enche-nos então de Ti e fala-nos ao coração. Nós te pedimos, nós te imploramos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Santos irmãos e irmãs, no ano de 1993, lá na minha cidade de origem, o último ano que eu residi ali, Paracatu, Minas Gerais, eu jogava no time do Paracatu Atlético Clube. Eu tinha idade para estar no time infantil, mas porque eu sempre fui mais gordinho do que o normal, mais forte, me botaram no juvenil, né? Mas no infantil eu era titular, e no juvenil eu era reserva. E o meu sonho era ser titular do juvenil. E eu falei, se eu passar bem para o juvenil, eu posso me tornar profissional. Mas eu também era da equipe de evangelismo da igreja. E houve um dia que nós tínhamos um trabalho de evangelismo na escola e o último treino antes do campeonato juvenil na cidade. E esse miserável pecador passou na porta da igreja, esperou 5 minutos, não chegou ninguém, corri para o treino. E quando eu cheguei no treino,
naquele dia, qual não foi a minha surpresa? O treinador me colocou no time titular. Eu gostava da ponta direita, mas ele me botou na lateral, está na bênção. Eu ia jogar o campeonato. E treinei o treino todo, eu falei, vou entrar com a camisa 2, até chutei no gol, fiz cruzamento, foi uma alegria imensa. Quando faltavam 5 minutos para terminar o treino, eu fui dar um carrinho, irmãos, e o campo era perfeito, mas a trava da chuteira prendeu num buraco, e eu passei sobre a perna esquerda, e eu quebrei a perna em 4 lugares, de uma vez só, 5, melhor dizendo. E eu fiquei 4 meses, irmãos, com gesso, 2 deles sem pisar no chão. E eu louvo a Deus. Sabe por quê? Porque as convocações humanas, às vezes, podem falhar. Mas quando Deus nos convoca para a obra dEle, a convocação dEle nunca falha. Eu tinha sido convocado para a obra mais importante e fugi para outra obra que não era dele. Então o Senhor, quando nos convoca, Ele nos faz obedecer o seu chamado. E louvado seja Deus por isso. Ali morreu o sonho de jogar futebol, mas Deus tinha um sonho maravilhoso para a minha vida, um chamado maravilhoso, que era pregar a palavra de Deus durante toda a minha vida. E nesse texto, de maneira maravilhosa, nós vemos Deus convocando servos preciosos para realizar a obra do Senhor. Depois, amados irmãos, da grande traição no deserto, porque Moisés subiu, amados irmãos, para o monte e lá ficou 40 dias. Mas os anciãos, no início daqueles 40 dias, subiram com ele, e eles viram, irmãos, a glória de Deus, ainda que à distância. Mas eles se cansaram de esperar Moisés. E eles então, sob a liderança de Arão, fizeram um bezerro de ouro e idolatraram contra Deus. E Moisés desceu e houve disciplina no acampamento. E Deus disse que não iria mais no meio do povo. E Moisés intercede pelo povo. E Moisés disse ao Senhor, Senhor, se tu não vais conosco, me tires logo a vida aqui, risca meu nome do teu livro. E Deus então, por amor de Moisés, o mediador da aliança, resolve ir no meio do povo. Mas agora o povo tira os seus atavios, os seus enfeites, as joias com as quais tinha saído do Egito, e agora humilhado está na presença do Senhor, buscando reconciliação, quebrantamento e um novo momento na presença de Deus. Depois de disciplinar seu povo, Deus convoca então o povo para trazer todas as suas ofertas, porque Ele vai construir um tabernáculo no deserto, o lugar no qual estará a presença do Senhor. E para construir esse tabernáculo, o Senhor chama 2 servos preciosos, Bezalel da tribo de Judá e Aholiabe da tribo de Dan. E aqui nós vemos o Senhor reafirmando o chamado que tinha feito a eles no capítulo 31, antes de ser erigido o bezerro de ouro. Agora então, depois da restauração do povo, Deus confirma o chamado, e nós vemos aqui no texto então a convocação de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que a convocação dos homens pode falhar e não vir a concretizar-se, mas quando Deus tem um chamado para a sua vida, esse chamado vai se cumprir para a glória e para a honra do nome de Jesus. O texto nos apresenta a convocação de Deus. A primeira verdade que o texto diz a nós é que a convocação de Deus é uma convocação pessoal. A convocação de Deus é uma convocação pessoal. Vamos ler o texto, versículo de número 30, leiam todos comigo, 1, 2, 3. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho da tribo de Judá. A convocação de Deus, amados irmãos, é uma convocação pessoal. É impressionante que Deus tem um chamado único e exclusivo para cada um de nós. Moisés foi chamado para ser o pastor do povo no deserto. Arão foi chamado para ser o primeiro sumo sacerdote, mas aqui está Bezalel, neto do grande ancião Ur, um dos grandes amigos de Moisés, filho de Uri, da tribo de Judá, sendo chamado para ser o arquiteto que vai edificar o tabernáculo de Deus no deserto, o lugar onde Deus vai ser adorado.
O nome de Bezalel significa a sombra de Deus. Essa foi a ideia de Uri, seu pai. Era alguém que estava protegido por Deus desde a sua mais tenridade. Alguém que vivia debaixo da proteção e da bênção de Deus. Este jovem é chamado para ser o grande arquiteto que vai edificar o tabernáculo no deserto. Veja bem que o Senhor o chama pelo nome. Diz de quem é filho, diz de quem é neto, fala de que tribo é. O chamado de Deus, a convocação de Deus tem CPF, tem RG, tem endereço. É impostergável, é ineludível, é inarredável, é única e exclusiva. Deus te chama pelo nome. A convocação de Deus é pessoal. Lembra quando Deus chama Abraão? Deus tem um chamado específico para Abraão. Qual era? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão especificamente para formar um povo. Esse Moisés, que aqui está já mais velho, quando foi chamado por Deus, amados irmãos, qual foi o chamado de Deus para ele quando ele tinha 80 anos? Vi a aflição do meu povo, vem pois e livra o meu povo do Egito. Ele tentou fugir, mas é um chamado único. Ele foi chamado para ser o libertador de Israel. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, o jovem Jeremias foi chamado por Deus, e o Senhor fala: antes que você nascesse, eu te escolhi, te separei no ventre da sua mãe. Ele tem medo por causa da sua juventude, mas ele foi chamado para ser profeta. Lembra de Isaías? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi o profeta do Messias. Ah, a Ezequiel, exilado, triste por não começar o seu sacerdócio em Jerusalém, longe da sua terra, o Senhor diz: a ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso de minha parte. A Pedro e a André, o Senhor disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor tem um chamado pessoal para cada um de nós. Bezalel foi chamado para construir o tabernáculo. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? O chamado de Deus para você é único. É claro que todos nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. Todos nós somos chamados para edificar a nossa família em cima do fundamento da palavra de Deus. Mas ainda assim, cada um de nós tem um chamado específico. Cada um de nós tem dons únicos. Nenhum de nós, amados irmãos, é igual ao outro. Nem a nossa impressão digital é igual. O Senhor nos deu corpos de dons diferentes. E ainda que você tenha dons semelhantes a outros, nem mesmo os próprios dons semelhantes são dados da mesma medida. Porque uns têm algumas combinações de dons, outros têm outras, de maneira que o nosso chamado é único, exclusivo, inarredável, pessoal. É um chamado do qual nós não podemos fugir. Deus tem um chamado para você. O que você tem feito diante do chamado que Ele tem para você? Você está disposto a servir ao Senhor Jesus? Você tem uma vida entregue nas mãos de Deus? Você tem sido uma grande bênção nas mãos do Senhor? Você tem cumprido o chamado de Deus para você? Você acha que Deus te colocou nessa terra, meu irmão, só para deixar a vida te levar e você vai vivendo de qualquer jeito? Deus tem um chamado para a sua vida, para que você seja uma grande bênção, para que você faça a diferença, para que você influencie onde o Senhor te colocou, para que vidas conheçam o Salvador através de você. Que em nome de Jesus, você escute o chamado do Espírito do Senhor para o seu coração, por meio da sua palavra, por meio da direção que o Senhor dá a você, e que você diga: Senhor, eu estou aqui, cumpre a tua vontade em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você tem ouvido o chamado de Deus para você? Não dá para fugir, irmão, do chamado de Deus. O chamado de Deus é pessoal. Mas essa convocação de Deus, além de ser uma convocação pessoal, é uma convocação capacitadora. A convocação de Deus, além de ser uma convocação pessoal, é uma convocação capacitadora. Vamos ler aqui o versículo de número 31, versículo 31, eu leio o 31, a igreja lerá o 32 e o 33. Assim diz o texto: depois que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, dizendo que o Senhor o chamou pelo nome, e o Espírito de Deus
o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. A igreja, 32 e 33. Você já viu falar de unção para construção? O texto está dizendo, irmão, que Deus não só chamou Bezalel, mas que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, para fazer a obra de Deus. E o Espírito Santo encheu de habilidade, deu a ele inteligência, deu a ele conhecimento, amados irmãos, em todo artifício. Ele era o melhor desenhista de Israel, sabia trabalhar com ouro, com a prata, com bronze, sabia lapidar as pedras de maneira correta para engastá-las e uni-las. Ele sabia fazer entalhos de madeira e toda sorte de lavores. O texto nos diz, irmãos, que Deus capacitou esse homem, não só, amados irmãos, com a unção do seu Espírito, mas o Senhor deu a ele capacidade intelectual, Deus deu a ele inteligência, Deus deu a ele conhecimento, diz o nosso texto, mas o Senhor também deu a ele habilidade prática. Ele, com sua habilidade, poderia usar as mãos para trabalhar ouro, prata, bronze, pedras de engaste, entalhos de madeira, todos os lavores, sabia desenhar. Deus capacitou Bezalel espiritualmente, intelectualmente e também manualmente para poder realizar a obra que Deus tinha para ele, de construir o tabernáculo no deserto, onde habitaria a presença do Senhor. Com isso nós aprendemos, irmãos, que quando Deus tem uma convocação para a nossa vida, Ele nos capacita. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os seus escolhidos. Talvez Deus tenha um chamado para você, você diga, mas pastor, eu sou tão limitado, será que sou eu mesmo? Eu não consigo. Eu quero dizer para você, que se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se você se lembra bem, o ano passado eu preguei aqui em Êxodo capítulo 3, naquelas desculpas que Moisés dá em Êxodo 3 e 4, para resistir ao chamado de Deus. Nós pregamos sobre os obstáculos ao chamado de Deus. E quando Moisés está criando obstáculos para Deus, ele coloca a incapacidade como um desses obstáculos. Ele diz, Deus, eu nunca fui eloquente, nem sei falar, mesmo antes do Senhor falar com o teu servo, eu não sabia falar, pois sou pesado de boca e sou pesado de língua. E o Senhor diz a ele, Moisés, quem é que faz a boca do homem? Quem é que faz o mudo ou o surdo? Quem é aquele que faz o cego ou o que vê? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois, e eu serei com a tua boca, e tu falarás as minhas palavras. Moisés ainda teve coragem de tentar fugir, mas Deus nos capacita. Quando Deus tem um chamado para a sua vida, Ele capacita você, Ele prepara você para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Quando Deus quis mandar um grande avivamento no país de Gales, no século de número 18, Ele levantou um moço chamado Howell Harris. Aquele moço, amado irmão, ficou impactado com a frieza da igreja no seu país naqueles dias. Naqueles dias, amados irmãos, os pregadores não pregavam o evangelho nos púlpitos, eles pregavam ensaios moralistas e muitos deles eram céticos. Naqueles dias os pregadores às vezes faltavam do próprio culto, deixando as igrejas sozinhas para irem participar de rinhas e brigas de galo onde eles apostavam. Às vezes eles se juntavam com outros homens e bebiam. Havia uma grande devassidão moral em todo o Reino Unido, mas Deus começou a levantar aquele moço incomodado com tudo aquilo. Ele foi numa igreja onde o pastor era um homem crente, conduzia a ceia, e ele ouviu naquela igreja o pastor dizer na Santa Ceia que quem não está preparado para orar, não está preparado para cear, e quem não está preparado para cear, não está preparado para viver, e quem não está preparado para viver, não está preparado para morrer. E Howell Harris então ouviu aquelas palavras e elas entraram como uma flecha no seu coração. Ele não estava preparado para orar, nem para cear, nem para viver, muito menos para morrer, e ele foi convertido pelo Senhor. E convertido pelo Senhor, então ele passou por um grande avivamento pessoal.
e ele queria ganhar almas, mas ele não sabia pregar. Então ele foi para a capital do seu país, para a praça, e abriu o Novo Testamento e começou a ler o Novo Testamento. E quando ele começou a ler a palavra de Deus, as pessoas começavam a se juntar na praça para ouvi-lo ler a Bíblia. E Deus foi convertendo pessoas enquanto ele lia a Bíblia. Ele queria aprender a pregar, não sabia pregar, então ele encontrou os sermões dos antigos puritanos, os grandes pregadores ingleses. E ele começou a ler os sermões dos puritanos e a pregar os sermões de John Flavel, de Richard Sides, de John Owen, de Thomas Godwin, de John Bunyan. E quando ele lia aqueles sermões daqueles santos homens de Deus, o povo chorava e se convertia. E depois Deus capacitou Harris a pregar, e ele se tornou um dos maiores pregadores da história do seu país. E Deus o usou para fundar a igreja metodista calvinista do país de Gales, que depois veio a se chamar Igreja Presbiteriana do país de Gales, de onde veio o grande pregador David Martin Lloyd Jones. Tudo porque aquele jovem se dispôs na mão do Senhor. Talvez você diga: pastor, eu não sei. Eu quero te dizer que Deus te capacita, Deus te prepara, Deus te dá a direção, Deus te dá a habilidade intelectual, Deus te dá os cursos que você precisa fazer, Deus te dá a habilidade prática. Basta que você se disponha a obedecer e coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Hoje o Senhor Jesus te chama a dedicar a sua vida a Ele. O Senhor te chama a pregar o Evangelho. O Senhor te chama a ser uma bênção no lugar em que Ele te plantou. Alguns o Senhor pode estar chamando hoje para a obra missionária em rincões distantes. Outros Deus pode estar chamando para um ministério pastoral. Eu quero lhe dizer que ainda que você ache que é incapaz, e é mesmo, Deus te capacita. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Ele te capacita, Ele te prepara e Ele te usa, e faz tudo isso para a glória dEle. Que o Senhor te capacite em nome de Jesus. Amém. Quando Deus nos convoca, a sua convocação se concretiza. A convocação de Deus é uma convocação pessoal, é uma convocação capacitadora. Mas a convocação de Deus é uma convocação à equipe. A convocação de Deus é uma convocação à equipe. Vamos ler o texto bíblico, versículo de número 34. Eu vou ler o 34, a igreja lerá o 35. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. A igreja, o 35. Além de todo o talento e dons que Deus tinha dado a Bezalel, Deus fez dele um professor. O Senhor lhe deu a bênção, diz o texto, para ensinar a outra, para capacitar pessoas para fazer a obra de Deus. Porque tem muitas pessoas que sabem muita coisa, mas elas não têm a capacidade de passar e de ensinar. Elas têm muito conhecimento e às vezes guardam para si, mas não podem passar a outros. Bezalel não. Bezalel, além de ter o dom de conhecer, tem o dom de ensinar. E então o Senhor o capacita para treinar outro, mas além disso Deus dá a ele um companheiro de trabalho. O texto diz que o Senhor deu a ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. O nome de Aholiabe significa a tenda do pai. Então o homem que vivia à sombra de Deus se juntou com aquele outro que vivia debaixo da tenda do pai, o abençoado por Deus, o outro abençoado pelo pai, e eles juntos foram trabalhar para a obra de Deus no deserto. E aqui diz o texto que juntos o Senhor deu a eles habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa. Eles eram capazes de bordar o estofo azul, também púrpura, carmesim, linho fino. Eles eram tecelães e sabiam fazer toda sorte de obra e elaborar todos os desenhos. Eles eram os maiores peritos da construção civil do Antigo Testamento, amados irmãos, capacitados por Deus. Mas veja bem que Bezalel não fará o trabalho sozinho. O Senhor dá a ele a Aholiabe. E aqui Deus tem uma lição maravilhosa para nós. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. No reino de Deus não há espaço para cavaleiros solitários ou amazonas solitárias.
Nós só trabalhamos no reino de Deus em equipe. Nós somos uma família. Nenhum de nós tem todos os dons. Nós necessitamos uns dos outros. É por isso, amados irmãos, que a graça de Deus se revela de maneira multiforme. Quando fala dos dons da liderança, Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 7, diz que o Senhor Jesus subiu aos céus e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E no versículo 11, falando dos dons daqueles que treinam a igreja, ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor sobe e leva o nosso cativeiro, o Espírito dá os dons, Ele prepara alguns para liderarem, e aí então quando eles preparam o corpo desempenha o seu serviço, cada um de nós faz o seu trabalho, e a igreja cresce com o trabalho de todos nós. Nós somos uma família, amados irmãos, e o Senhor nos deu dons diferentes, e cada um de nós é tremendamente importante na subsistência do corpo. Cada um de nós é único, cada um de nós tem o seu lugar, e cada um de nós foi chamado para trabalhar em equipe com os nossos irmãos. Então no corpo de Cristo não há espaço para que você diga: pobrezinho de mim, eu não tenho nenhum dom espiritual. Não é possível. Se você é de Cristo Jesus e foi selado com o Espírito Santo, pelo menos um dom você tem. E você tem um lugar no corpo de Cristo, e o seu dom é útil para a edificação da igreja de Deus. Ainda que o seu dom não se veja como glorioso diante dos homens, esse dom é singular, o seu talento é importante para que a igreja cresça para a glória e honra do nome de Jesus. Nós trabalhamos em equipe, nós não trabalhamos de maneira solitária. Não é à toa que o grande poeta inglês do século 17, grande pregador John Donne, diz que nenhum homem é uma ilha. Deus nos criou para relacionamentos. E para mostrar como a igreja deve funcionar, Deus mesmo é um só ser que subsiste em 3 pessoas. Ele só tem uma essência, mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro da Trindade, um só ser subsiste em 3 pessoas. Alguns teólogos antigos da época medieval, para descrever o relacionamento da Trindade, lançaram mão de uma palavra chamada pericorese. A palavra pericorese no grego traz em si a ideia de uma dança harmônica, uma dança perfeita, sem falha alguma, para mostrar a harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo, 3 personalidades diferentes, em um só ser, que é o único e todo-poderoso Deus. Ah, meus amados irmãos, Deus criou a igreja para que ela reflita a Ele mesmo. Nós somos um só corpo, mas cada um com dons e talentos diferentes, que glorificam a Deus e servem ao Senhor. Até na economia da nossa salvação, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. O Filho veio e morreu por nós. O Espírito Santo pega tudo que o Filho faz e vem e aplica aos nossos corações. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos família. Então, meu irmão, se você trabalha na igreja, nunca se ache melhor do que os demais. Nunca tenha um juízo de valor sobre você, pensando que você é superior. Porque se você tem dons e talentos que se destacam, foi porque o Senhor te deu. Mas se você, meu irmão, talvez não tem muitos dons e tem um só, não se sinta menos. Você foi redimido igual ao que tem muitos dons e talentos. Você tem o mesmo Espírito Santo, e se Ele te deu talvez um só dom, você vai ter que prestar contas acerca somente deste dom. Mas entenda que nenhum de nós foi chamado para viver sozinho. Nós somos um corpo. É no corpo, irmão, que a gente cresce espiritualmente. Pastor, quais são os passos para que eu cresça espiritualmente? Estude a palavra, busque a Deus em oração, adore ao Senhor e viva em comunhão no corpo de Cristo. Ninguém cresce espiritualmente se vive sozinho. É no corpo que você ensina, é no corpo que você exorta, é no corpo que você aprende, é no corpo que você é exortado.
É no corpo que nós nos humilhamos, é no corpo que nós pedimos perdão, é no corpo em que nós somos alimentados, é no corpo que nós somos edificados. Todos nós temos que estar ligados ao corpo, irmão, para que sejamos uma grande bênção, em nome de Jesus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que você saiba que você faz parte do corpo de Cristo, da família de Deus, e essa pessoa que está sentada ao seu lado nessa noite, ou à frente ou atrás de você, é tão valiosa como você. Ela custou o sangue do eterno Filho de Deus, e ela é preciosa no corpo de Cristo. E por isso, então, aprenda a valorizar os dons dos seus irmãos, aprenda a agradecer por eles e seja uma bênção no corpo de Cristo, porque Deus nos chamou para trabalharmos juntos. Quando nós trabalhamos juntos, a igreja cresce, a cidade é transformada, o país é mudado, a obra missionária é realizada. Que Deus nos faça um povo que vive em unidade, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. A convocação de Deus é ineludível. Você tem tentado fugir da convocação do Senhor? Você já pensou em fugir do chamado de Deus para a sua vida? A convocação de Deus é pessoal. A convocação de Deus é capacitadora. A convocação de Deus é uma convocação à equipe. Mas, em último lugar, o nosso texto nos diz desta noite que a convocação de Deus é a convocação à obediência. A convocação de Deus é a convocação à obediência. Versículo de número 36, vamos ler todos juntos numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor der habilidade e inteligência, para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Irmãos, nós temos que fazer a obra de Deus, não do jeito que se nos dá na cabeça, não conforme os nossos achismos. Nós temos que fazer a obra de Deus do jeito de Deus. O texto nos conta que Bezalel e Aholiabe, todos aqueles que Deus capacitou, todos eles, com a habilidade e inteligência que Deus lhes tinha dado, fizeram a obra do santuário. E diz o texto no final do versículo que eles fizeram segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Sabe o que aconteceu quando eles fizeram segundo tudo quanto o Senhor havia ordenado? O capítulo 40, a partir do versículo 34, diz assim. O 33 diz que eles levantaram a obra segundo tudo quanto o Senhor havia ordenado, né? O versículo 32 diz isso, 31, e aí o 33, quando diz isso, o 34 em seguida diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, ou não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Irmãos, acontece algo maravilhoso quando eles fazem tudo do jeito que Deus ordenou. O texto nos diz que a nuvem da glória de Deus entrou no tabernáculo. E a presença de Deus é tão gloriosa ali, que nem o homem de Deus, Moisés, o mediador da aliança que vê a Deus face a face, nem ele pode entrar quando a glória de Deus se manifesta. Se nós queremos ver a glória de Deus se manifestando em nosso meio, em nossa família, em nossa igreja, nós temos que fazer a obra, irmãos, conforme Ele ordena. O próximo livro de Levítico, irmãos, nos conta uma história triste. Quando Arão e seus filhos são consagrados sacerdotes, Moisés e Arão oferecem os sacrifícios. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, com uma semana de sacerdotes orgulhosos demais, viram seu pai oferecendo, e eles disseram: nós também vamos. E eles queimaram o incenso da presença de Deus, que Deus não ordenou, e eles foram consumidos pelo fogo da presença de Deus, porque fizeram
algo diferente do que Deus havia ordenado. Preste atenção, meu irmão. Você tem que fazer a obra de Deus do jeito de Deus. Eu gosto da frase de Hudson Taylor, grande missionário da missão ao interior da China: quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela não fica sem o sustento de Deus. Quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela não fica sem a bênção de Deus. Eu quero perguntar para você: você tem vivido do jeito de Deus ou do seu jeito? Você tem servido a Deus pela fé em Cristo Jesus, conforme Ele ensina na sua palavra, ou você tem vivido do jeito que a ti te agrada? Se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, se você quer a bênção de Deus sobre aquilo que você faz, você tem que fazer a obra de Deus do jeito de Deus, para a glória de Deus. Porque somente, amados irmãos, quando nós fazemos do jeito de Deus, é que a glória de Deus enche a nossa vida, e nós somos usados para a glória e para a honra do nome do Senhor. A convocação de Deus é uma convocação à obediência. Se existe algo na sua vida nessa noite que está desobedecendo ao Senhor, que está ofendendo a santidade do Senhor, que está apagando a obra do Espírito Santo, que está desonrando o nome de Jesus, nessa noite você é chamado ao arrependimento, você é chamado a confessar os seus pecados, você é chamado a emendar a sua vida. Não dá para mentir para Deus, não dá para iludir a Deus, não dá para tentar enganar aquele que sabe de todas as coisas, aquele que conhece o seu coração. Nessa noite, em nome de Jesus, se você confessar os seus pecados e de fato derramar o seu coração na presença do Senhor, o Senhor está pronto para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça, porque Ele deu a vida na cruz por você. Creia em Jesus e você será salvo, mas que você emende a sua vida e saia daqui para viver para a glória de Deus, do jeito de Deus, para representar a Deus e ser uma bênção nesse mundo, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, meu irmão, Deus tem uma convocação pessoal para você. Ele te capacita, Ele te chama a se unir ao corpo, Ele te chama a obedecer. Ele deu o único filho dele por amor de você. Qual será a sua resposta ao chamado de Deus? Vamos orar. Quero convidar você a colocar sua vida diante do Senhor. Você ouviu essa mensagem, entendeu que Deus tem um chamado para a sua vida. Eu queria orar por você nessa noite. Coloque-se de pé nessa noite onde você está. Diga: Senhor, eis-me aqui. Não é só no cântico, é de verdade. Eis-me aqui. Usa a minha vida. Eu quero ser uma bênção. Eu creio que o Senhor me capacita. Eu creio no teu chamado. Eu quero trabalhar em unidade com o teu povo. Eu quero viver para a tua glória e não para a minha. Eu quero ser uma bênção, em nome de Jesus. Pai bendito, nessa noite nós ouvimos a tua palavra. O Senhor pregou claramente para nós, usando o instrumento falho, pecador, limitado, que depende da graça de Jesus somente, e confia somente nela para fazer a tua obra. Mas o Senhor falou conosco nas Escrituras. Obrigado porque o Senhor não só nos chama para ser do Senhor, mas o Senhor nos envolve na tua obra, no teu plano de chamar para si gente de todos os rincões da terra. Pai bendito, se alguém aqui se sente pequenino, que essa pessoa olhe para o Senhor. Entenda como o Senhor disse a Moisés: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o cego, o que vê? Não fui eu, Senhor? Vai e eu serei com a tua boca. Eu serei contigo. Que esse irmão, essa irmã creia que o Senhor vai capacitar, vai preparar antes de enviar. Ó Deus, em nome de Jesus, ensina a esses homens e mulheres a amarem a igreja de Jesus. Porque não dá para ser cristão sozinho. Na Bíblia não existe essa conversa de desigrejado. Ou nós fazemos parte do corpo e da noiva de Cristo, ou nós não somos de Deus.
Ó Deus, e hoje o Senhor nos chama então para estarmos unidos à igreja do Senhor. E ó Deus, ajuda-nos nesta igreja a fazer a obra de Deus do jeito de Deus. Ó Pai, porque nisso reside a nossa esperança, em pregar a Tua palavra, em crer na Tua palavra, em viver a Tua palavra na dependência do Espírito Santo para a glória do Senhor. Senhor, eis-nos aqui, o Senhor nos convocou, usa-nos, faz de nós uma bênção, leva-nos aonde o Senhor quiser, usa a nossa vida para que muitas vidas sejam transformadas, para que Cristo seja exaltado, para que muitos conheçam o Salvador. Eis-nos aqui, envia-nos, usa-nos, nós oramos, em nome de Jesus, amém.